Bem, muito obrigado Maria, obrigado aos organizadores, né, deste fórum. E prazer aqui estar com os colegas, com a Madalena, com o Pigato, com o Melgarejo, porque acho que é uma grande oportunidade de nós explorarmos temas tão importantes, né, nesse contexto de desafios múltiplos. Eu vou falar sobre um tema que normalmente é um tema de pouca popularidade, né? Quer dizer, é um tema que afeta muito as nossas populações há muito tempo e com mais ênfase agora durante a pandemia, mas que tem sido objeto talvez de uma reflexão ainda limitada, né? Embora a gente tenha feito aí avanços nesse debate, principalmente no congresso que organizamos em dezembro e onde também a CUT foi muito importante, e Madalena, e várias organizações, o apoio também do Conselho Nacional de Saúde, que colocou essa pauta sobre a atenção às urgências e o acesso hospitalar na perspectiva dos direitos humanos, né? E como parte fundamental do próprio sistema de saúde para sua suficiência qualificada frente à necessidade da população. Mas eu queria, antes de entrar direto na matéria, apenas fazer um preâmbulo para justificar o que eu vou falar e também ampliar um pouco o que eu gostaria de deixar aqui como convite, né? Eu venho aqui falar como coordenador-geral da Rede Brasileira de Cooperação e Emergências, mas eu também coordeno o Comitê Executivo do Fórum Social Mundial de Saúde e Seguridade Social, que é uma área temática do Fórum Social Mundial. E nesse fórum, o que nós estamos aqui no Brasil mobilizando agora, e também tivemos ampla participação, apoio, né, no início do processo já com o movimento sindical, é justamente a organização de uma Conferência Nacional Democrática sobre a Seguridade Social ampliada ou um sistema de proteções sociais. O próprio título é motivo de debate. Conferência essa que queremos fazer, uma autoconvocação, né, da sociedade civil, para ocorrer no início de 2022, passando por uma série de etapas de mobilização e de integração dessas várias dimensões que configuram a proteção econômica, social, ambiental, né, e também civil e política das populações, né, mas sobretudo apontando para a necessidade de um sistema que dê conta, não só de proteger a saúde do ponto de vista da atenção à saúde, mas também de afetar aquelas condições de proteção social que acabam definindo a possibilidade da saúde e do bem-estar de forma mais ampla. Então, deixar essa nota de referência, porque esse é um tema muito importante, e ele se relaciona com o que eu vou falar agora sobre atenção às urgências e acesso hospitalar, no sentido da ambição de um debate que, nesse momento de crise profunda, né, crise sanitária, econômica, social, política, nós estamos querendo avançar, não apenas resistir, mas criar um horizonte de futuro, onde temos que chegar. E esse horizonte não é voltar ao passado, numa época pré-pandemia ou pré-crises recentes, é falar de algo que está na estrutura, né? Da forma como, na história brasileira, nós nos relacionamos com as necessidades sociais. E o tema da atenção às urgências e acesso hospitalar é muito ilustrativo sobre isso. Num trabalho que escrevi o ano passado, no Informe Anual sobre Direitos Humanos, justamente eu destacava que nesse momento em que o SUS é tão importante para nós, né, a garantia da saúde no meio desta grande tragédia, né, que é esta pandemia, este mesmo SUS carrega, né, desde o seu nascimento, social avançada, um projeto, eu diria, socialista, né, de levar adiante esse projeto de caráter universal, integral e igualitário, num contexto de extremas restrições pela hegemonia, né, liberal, neoliberal, do capitalismo na nossa terra. Então, isso fez com que o sistema tivesse que manter esse compromisso ético, universal, integral e igualitário, mas, ao mesmo tempo, tendo que quase que normalizar, né, que naturalizar restrições contínuas, né? E aí um conjunto de questões que, se antes da pandemia já eram muito visíveis como problema, e nós denunciávamos, trabalhávamos isso, que era um problema, por exemplo, dos nossos serviços de urgência superlotados, né? Da dificuldade de acesso, portanto, a um conjunto de atenções também especializadas, através da persistência de longas filas, né, de atenção especializada, de uma insuficiência estrutural de leitos no país e também de uma insuficiência estrutural da atenção básica, ou seja, aí nosso discurso não é uma coisa ou outra, estamos falando da totalidade do sistema.
É muito difícil uma atenção básica ser plenamente resolutiva se ela não contar com as respostas especializadas, hospitalares, de urgência, complementares à sua função quando se faz necessário. E, por outro lado, é muito difícil que os hospitais e a atenção especializada possam sobreviver e fazer o seu trabalho com qualidade se não houver uma atenção básica distribuída em todo o território nacional, acessível a toda a população e fazendo um acompanhamento permanente, né, daquelas condições que geram e permitem preservar a saúde e promovê-la. Portanto, essa ideia de uma totalidade em que a gente destaca componentes estratégicos, ela não nasceu agora da pandemia, ela já tem uma trajetória, né? A nossa rede de cooperação e emergência tem 25 anos. E lá em 1995, quando criamos a rede, nosso primeiro objetivo foi criar um sistema, né, um público nacional de atenção às urgências no pré-hospitalar, que foi o que levantamos a bandeira em 95 de ter um SAMU nacional. Conseguimos isso apenas em 2003, né, no início do governo Lula, quando finalmente uma série de construções técnicas anteriores, inclusive de algumas portarias, resoluções profissionais, se transformaram oficialmente numa política nacional de atenção às urgências, cujo primeiro componente foi instalar o SAMU 192 em todo o território nacional, e que hoje é parte do patrimônio, né, público dentro do SUS. E a partir daí, todo um conjunto de outros elementos que estavam vinculados a essa proposta, as centrais de regulação de urgências, a organização das unidades de pronto atendimento, né, comunidades não hospitalares de urgência, o fortalecimento das portas hospitalares, mas tudo isso sob essa constante pressão que eu mencionava de limitações econômicas, né, que agora encontram uma forma aguda na expressão da política de austeridade adotada após o golpe de 2016, que criou restrições de investimento, né, por 20 anos e, ao mesmo tempo, uma desmelhoria contínua dos recursos, portanto, orçamentários, né, ignorando a evolução das necessidades sociais em saúde e as dívidas sociais em saúde que estavam já acumuladas. Portanto, nós estamos tratando de um tema antigo, né, que é o tema da insuficiência da resposta, agudizada pela pandemia, em que, então, o sistema se desorganiza para atender quase que uma só doença e posterga as outras doenças e as necessidades sociais de forma maior, mais ampla em saúde. E aí eu quero falar um pouco do que a gente vem construindo como proposta, que a gente construiu, apresentou no primeiro congresso sobre política e sistemas de atenção às urgências e acesso hospitalar, no final do ano passado, como eu disse, contando na convocatória com o apoio já das centrais sindicais, né, com destaque para a CUT, da Saúde do Trabalhador da CUT, a Internacional de Serviços Públicos, a Uni Global, enfim, todo um conjunto de forças aí do movimento sindical, do conhecimento que tem acumulado o movimento sindical e que foi fundamental. Então, eu vou compartilhar aqui na tela o que a gente tem acumulado sobre isso, né? Vamos ver se aparece. Aqui. Eu preciso que me dê o acesso aqui. Vamos ver se é assim. Está aparecendo para vocês? Pessoal, estão vendo o slide? Está dando para ver, sim. Ótimo. Então, aqui eu resumo o que nós construímos como proposta, que emergiu de um longo processo e apresentado no Congresso, que é mobilizarmos, né, a sociedade brasileira em torno de uma aliança cidadã pelos tempos de espera clinicamente aceitáveis, que foi a forma que nós encontramos política de levar adiante uma reivindicação sobre os tempos como elemento fundamental da qualidade, né, final, do resultado final para o atendimento nas urgências e que depende muitíssimo para aqueles pacientes que dependem de internação, né, na condição da urgência, e também daqueles que vêm dos ambulatórios por demanda programada, que precisam ter um tempo, né, o tempo que protege o prognóstico, o resultado. Então, o tempo para o acesso ao diagnóstico e início do tratamento efetivo é o que define a chance de cura e de boa qualidade de vida. E a incerteza, né, sobre o quando seremos atendidos adiciona sofrimento e compromete os resultados, provocando mais iniquidades, né, e injustiças.
Portanto, olhar a saúde desde os direitos humanos obriga também a garantir os tempos clinicamente seguros e aceitáveis para que a gente possa obter os melhores resultados prognósticos possíveis, né? De maneira a realmente não brincar com a vida, não jogar com a vida nesse processo da atenção. O que nós estamos propondo aqui é um esforço cidadão, né, que integre os profissionais, trabalhadores da área e os usuários, para construir os tempos referenciais a serem exigidos como padrões, né, para o planejamento, operação e avaliação de resultados do sistema de saúde. Por que isso passa a ser sistemicamente importante? Porque no momento que a gente assume isso, né, e passa a ter um padrão de tempo para a resposta, sendo no tempo adequado gerar um melhor resultado, nós vamos ter que fazer uma revisão geral do tamanho do sistema, da maneira como ele é financiado, remunerado e a maneira como ele se organiza no território nacional para garantir os tempos, né, adequados de resposta dentro do padrão de saúde, do padrão científico para cada situação, visando o melhor resultado possível para todos e todas em todo o território nacional. Então, é uma grande revisão da maneira como o sistema está colocado e permitiria enxergar o tamanho, né, das brechas, das insuficiências e começarmos a planejar como chegar num ponto de equilíbrio entre necessidade e oferta. Essa foi a intenção estratégica desse debate e tornar realmente as necessidades da população o centro de todos os processos de planejamento, gestão, análise e regulação do sistema. Temos alguns antecedentes internacionais que nos inspiraram. Primeiro, a experiência do Canadá, né, do tempo, da chamada Aliança pelos Tempos de Espera, né, em que, então, os canadenses, que têm um sistema público que, em muitos aspectos, tem nos inspirado ao longo do tempo, eles identificaram uma crise, que era o problema das filas de espera nas urgências, na atenção especializada, e começaram a pressionar o governo, argumentando que, se na Europa outros sistemas públicos conseguiam atender num tempo adequado, também o Canadá deveria fazer isso. E, num primeiro momento, essa pressão, que veio a partir dos médicos, né, e de parcerias com os usuários, fez com que o governo apontasse, né, 5 áreas de prioridade para conseguir estabelecer os tempos adequados e respeitar esses tempos, né, dentro da atenção. Aí, isso foi em 2004, foram 10 anos de investimento, de mobilização e tal. 10 anos depois, em 2014, se avaliou que não tinha funcionado. Então, as associações, né, especializadas dos médicos, né, do sistema público e de organizações de usuários fizeram um relançamento do processo no sentido de pressionar o governo e ampliaram as áreas que envolvia essa definição de tempos, né, adequados para atenção, de tempos máximos. E aí envolveram todas essas áreas aqui, e eu vou me deter mais na questão dos departamentos de atenção às urgências, em que então foram definidos os tempos máximos, né, de permanência a partir de medianas e percentis, né, que foram utilizados como parâmetros, sendo que a grande questão que está por trás disso é que os pacientes não poderiam ficar na urgência mais que 8 horas, né? Essa seria a mediana a ser alcançada. E dependendo da classificação dos pacientes, por isso vai de 1 hora até 8 horas como máximo, e em percentil 90, quer dizer que 90% dos casos tem que ser resolvido até no máximo de tantas horas, porque incorpora algumas variações dos casos. Mas essa tabela baseada em estudos, né, de comportamento e proteção dos pacientes, estabeleceu então uma regra, que nesse caso passa a ser a regra de planejamento e avaliação, ou seja, organiza o serviço para atingir isso e avalia esse serviço segundo a sua performance. Isso muda completamente o debate sobre a superlotação, que era um antigo debate no Canadá, porque tu estabelece o que precisa ser atendido, né? Então, em quanto tempo, perdão. E isso cria uma tensão política, cria algo que pode ser reivindicado materialmente no debate político. Também os portugueses fizeram isso, né? Para toda a atenção, não só nas urgências, assim como no Canadá se fez para muitas áreas, mas todos os serviços em Portugal, eles têm uma referência sobre os tempos de espera e entrando na internet, vocês veem todos esses tempos aí publicados, como também acontece nas províncias do Canadá, de maneira que é também uma questão democrática do acesso à informação. Então, a gente consegue ver os tempos, quanta gente está esperando, quanta gente está dentro do marco de espera, o que foi o tempo máximo, né, para atendimento em grupos muito prioritários ou normais, e aí os tempos de muito prioritário seria até 30 dias, prioritário até 60 dias, normal 150 dias, aqui para áreas de ambulatório, né, não posso me deter nos detalhes, mas isso aqui vocês entram agora, né, na internet e conseguem ver por serviço, né, para cada área, no caso aqui neuropediatria, cada serviço. Então isso
cria uma outra dinâmica de reivindicação e uma materialidade de uma disputa que se dá, finalmente, nos orçamentos, né, na alocação de recursos, né, laborais, enfim. Então, isso é uma questão importante. Já existem parâmetros, né, dessa luta no mundo e elas são fundamentais nesse contexto de afirmar a potência do sistema público através de uma reivindicação da sua qualificação permanente e de forma transparente para os interesses, né, dos pacientes, dos cidadãos e cidadãs, que seria a garantia do melhor resultado possível. Esse é um debate pouco desenvolvido no Brasil, né? Parece que nós estamos presos ainda na ideia de que temos um sistema universal e está bem, e ele é solidário, e isso é importante, e né? Só que nós temos que começar a exigir mais para que ele se torne competitivo ao ponto de vedar, de impedir uma tentativa constante de impor uma ideia de que o privado é melhor, e que o SUS é bacana, mas é melhor ter também pelo menos um seguro privado, de que a todo momento querem trazer para o SUS uma lógica de gestão do setor privado. Quer dizer, essa disputa a gente precisa materializar numa afirmação, né, da suficiência qualificada do SUS. E nós estamos construindo aqui esse nosso trajeto e proposta desde 2007, quando adotamos a perspectiva dos direitos humanos na atenção às urgências e depois no acesso hospitalar. Em 2019, fizemos 9 conferências livres, preparatórias da Conferência Nacional de Saúde, com um aporte sobre isso. E isso permitiu formular, né, uma proposta, né, que dentro desse marco de uma aliança cidadã sobre os tempos de espera e permanência clinicamente aceitáveis, a gente colocou o foco aqui, dentre outros, sobre a questão da urgência, e que eu vou me dedicar a brevemente colocar como que isso se construiu. Então, a gente partiu de uma premissa já assumida lá em 2007, né, de que a superlotação do serviço de urgência gerava uma violação massiva e sistemática dos direitos humanos. Por quê? Porque o tempo de espera e permanência gera maior morte, né, evitável, maior complicação poderia ser evitável e um maior custo para o sistema, prospectivamente falando. Aí nós definimos 2 bandeiras centrais de luta, né, no processo já desde 2019. O primeiro é um tempo máximo de permanência nas urgências, de 4 a 8 horas, permanência, quer dizer, o cara entrou, identificado, classificado, atendido, e entre 4 e 8 horas ele precisa ou ir para a internação, ou já voltar para casa, ter um acompanhamento ambulatorial, porque esse é o tempo clinicamente seguro, segundo todos os estudos internacionais, né? De 4 a 8 horas. Alguns países já adotaram o máximo de 4, puramente, como Inglaterra, Austrália e tal, e o Canadá trabalha com aquela variação de 4 a 8 que eu mostrei brevemente para vocês. Então, essa é a primeira bandeira. Segunda bandeira, ter um número suficiente de leitos hospitalares efetivos no Brasil. Nós temos uma oferta baixíssima de leitos efetivos, só 0,7 por 1.000 habitantes. Em comparação internacional e projetando o número por necessidades territoriais no Brasil, a gente precisaria em torno de 4 leitos por 1.000 habitantes, ou seja, um salto enorme que hoje representaria um déficit de quase 600 mil leitos que a gente teria que incorporar no sistema, leitos públicos, né, para alcançar acessibilidade em todo o território nacional. Insisto, ampliar leitos não significa não investir na atenção básica como uma grande, né, estratégia de organização da base do sistema, mas nós estamos falando aqui do número mínimo de leitos necessários para atender pacientes agudos, pacientes eletivos e pacientes de longa permanência, né, que podem ser inclusive leitos não hospitalares, mas que precisam constituir uma resposta suficiente, né, e justa para as necessidades em todo o território nacional. A essa dupla bandeira a gente chamou de 4x4, né? 4 a 8 horas de permanência na urgência e 4 leitos por 1.000 habitantes. É a parte central, né, dessa campanha, dessa proposta de suficiência qualificada. Alguém deve estar pensando, puxa, mas nesse contexto que nos falta tudo e tal. Bom, nesse contexto da crise pandêmica, em que ficou evidente a necessidade de ter salvaguardas hospitalares, de UTI, etc., para todo mundo, é um momento de oportunidade de instalar esse debate. Mas é um debate que vai além da pandemia, ele vai do equilíbrio, né, da oferta em relação à necessidade social brasileira. Então, essa campanha tem essas 2 bandeiras e tem 4 eixos de luta, né? Desbanalizar o sofrimento, nós banalizamos sofrimento e morte, e agora durante a pandemia a gente viu muito isso, é uma coisa muito complicada, então a gente precisa dizer, ninguém deve sofrer de forma, de uma forma em que não se possa tomar as medidas para evitar esse sofrimento, né? O sofrimento que é evitável, que é manejável, e inclui-se aí o processo de morrer e a morte.
Ninguém deve também ser atendido em espaços que não estão devidamente profissionalizados em gestão e atenção, né? Então é preciso profissionalizar os espaços, garantir pessoas que tenham carreira, que tenham formação correspondente às funções, né? Que tenham um regime de trabalho adequado e tal, e a proteção da própria organização, da suficiência dos ambientes físicos, né? Responsabilizar os poderes da República por essas condições, e quando falamos poderes, são os executivos, os legislativos, o judiciário, o Ministério Público, enfim, toda a gama de estruturas até chegar à gestão dos serviços, que são sim responsáveis pela garantia do direito. E é preciso a materialidade dessa garantia ser permanentemente verificada, né, e criticada e conquistada e garantida primariamente por esses poderes, né? E 4, instalar e atuar a partir de comitês gestores participativos, né, no serviço de urgências e serviços hospitalares, de maneira a criar uma penetração maior da representação, do testemunho, né, dos usuários nesse processo, para que isso passe a estruturar a política. E aí temos 14 metas de mobilização dentro dessa campanha, que são como elementos a serem verificados, né, porque isso é o que garante a materialidade do direito que nós estamos falando na atenção às urgências no acesso hospitalar. Primeiro, nenhum paciente internado no serviço hospitalar de urgência ou nas UPAs não é local de internação. O pronto-socorro hospitalar não é um local de internação. Conquistamos, inclusive, em 2014, uma resolução do Conselho Federal de Medicina dizendo que ficava proibido internar pacientes no serviço de urgência ou nas UPAs, porque isso não é um local de internação, é um local de atendimento do quadro agudo. E nós temos verdadeiras unidades de internação nos pronto-socorros e UPAs, é algo que vai contra, né, o cuidado adequado e, portanto, a segurança desses pacientes em termos dos seus resultados. Segundo, tempo de permanência máximo de 4 a 8 horas, que já está expresso na bandeira principal. Terceiro, os hospitais com uma taxa de ocupação que fica em torno de 85%, né, menos significa um uso inadequado da estrutura hospitalar e desperdício de recursos, mais já está a caminho da superlotação e, portanto, da perda de qualidade e colapso, né, da capacidade dos trabalhadores e da estrutura. 0 macas de ambulâncias retidas nos hospitais, coisa que é muito frequente no Brasil. Por falta de outro lugar para colocar o paciente, se retém a maca das ambulâncias, ou simplesmente para reter, para tentar evitar que venham mais pacientes. Em alguns lugares funciona assim, lamentavelmente. Então, não pode haver macas de ambulância retida, o que significa um equilíbrio, né, entre as estruturas existentes e o trabalho do sistema de ambulâncias. 100% das mortes e complicações ocorridas no serviço de urgência investigadas pelos comitês de mortalidade desse serviço, para criar transparência sobre as causas, né, dessas mortes e, portanto, das complicações também, para que a gente possa ter uma noção dos ajustes contínuos a serem feitos e para proteger a vida. Todo serviço de urgência tem que ter suas competências e obrigações publicadas em um guia digital de serviço, disponibilizado ao público dos municípios, regiões e estados. Por incrível que pareça, há muita desinformação sobre o que faz cada serviço, o que torna difícil reivindicar a função desse serviço, mas inclusive saber onde se deve dirigir, né, as pessoas para serem atendidas segundo a sua necessidade. Todo serviço de urgência com metas e limites de tempo de espera e permanência, então não basta distribuir cores na classificação, é preciso definir claramente o limite máximo de cada categoria e garantir isso continuamente, né? Então, isso se aplica para a espera depois da classificação, mas para todo o ciclo de atendimento, tendo o tempo máximo de permanência, né, no sistema de urgência, conforme foi dito anteriormente. A força de trabalho nas urgências precisa ser dimensionada conforme o volume e gravidade esperada dos pacientes, isso é muito importante. Nós temos há muito tempo serviços permanentes, historicamente superlotados, em que não se ajusta a capacidade física dos serviços, considerando aí área, equipamentos e, sobretudo, pessoal, levando a um processo contínuo de desgaste, né, da força de trabalho e uma atenção aos pacientes que acabam prejudicados. Então, isso é uma questão central, né? A gente precisa trabalhar em cima da previsão do que tem que ser atendido e ter áreas de complacência, de reserva, né? Coisa que nossos serviços não têm para poder fazer frente a sobrecargas, né, transitórias, sazonais e agora ter protocolos excepcionais também, como seria o caso para a situação pandêmica, mas que tem que ter uma infraestrutura que já preveja isso e que já permita o aumento de capacidades, né, segundo a necessidade.
Monitoramento da saturação e congestão das urgências, tem que ter painéis dinâmicos permanentes, acessíveis, para sabermos qual a situação, quanto tempo os pacientes estão esperando, o que está acontecendo, onde é que estão os gargalos. Isso permitiria uma participação social muito mais potente nessa discussão e uma ideia de conjunto, né, do que está sendo realizado. Cumprir as habilitações mínimas certificadas dos trabalhadores das urgências, isso tem a ver, então, com aquela diretriz de profissionalização da atenção, segundo o que já está na legislação há muitos anos, mas não é garantido. Promover em todas as regiões de saúde do Brasil e estados a elaboração de um planejamento integrado das redes de atenção às urgências, com redes hospitalares de atenção básica suficientes. Retomar, portanto, o planejamento em saúde com a intenção de criar sistemas regionais integrados e baseados na resposta adequada, suficiente, qualificada, oportuna às necessidades populacionais. Fortalecer os complexos de regulação assistencial, a urgência e a saúde em geral. As regulações estão muito debilitadas, né? Porque regulam a escassez todo o tempo, não tem autoridade sanitária suficiente, enfim, tem todo um afastamento da regulação da área de planejamento, avaliação. Isso precisa ser recuperado com muita importância, porque aqui a regulação é o advocacy, né, do direito dos pacientes. É preciso estabelecer uma educação permanente e a gestão clínica em favor dos cidadãos e suas famílias. Então, aqui tem um esforço, né, de criar uma outra cultura assistencial muito mais integrada e lutar contra a Emenda Constitucional 95, contra a financiarização das políticas sociais, da dívida, os interesses da dívida, porque isso é o que mantém os sistemas de proteção social no Brasil em permanente restrição e entram em choque, né, com a sua vocação ética de construir realmente a garantia material dos direitos. Então, é evidente que nós não podemos propor tudo isso e não levar em conta a disputa sobre os recursos, né? E o potencial que tem o sistema de saúde e o conjunto das proteções sociais como grandes mecanismos de redistribuição da riqueza nacional. Mas para isso a gente tem que se engajar também na reforma tributária e tudo que isso implica, né? Do ponto de vista de justiça tributária e fiscal no país.